Começa agora mais um programa Aula Magna. Nosso convidado de hoje é coordenador do mestrado do Instituto Brasiliense de Direito Público, o IDP, Ivo Zico Júnior. Senhoras e senhores, com o tema Análise Econômica do Direito, o doutor em Direito pela Universidade de São Paulo e mestre pela Columbia University de Nova York, Ivo Zico Júnior. Há uma recente proposta legislativa de aumentar a licença maternidade para 6 meses. Provavelmente, qual será a reação das empresas? Faz diferença se a empresa é pública ou se ela é privada? Faz diferença se a empresa é pequena ou grande? Do ponto de vista da empregabilidade, isso é bom ou ruim para as mães? E mais curioso, por que o governo teve que dar incentivos fiscais para implementar essa lei? A Constituição prevê no seu artigo 5º o princípio do devido processo legal. Mas quanto devido processo legal é devido? Para eu assegurar a proteção ao cidadão contra o abuso do Estado, eu deveria substituir todos os juízes de primeira instância por uma junta de juízes? Ou é melhor eu colocar um servidor público não juiz para dizer o que é ou não é o direito na opinião dele? Vamos chamá-los de Ministério Público. O que é necessário e o que é devido? O jurista tradicional responde a esse tipo de pergunta mais ou menos como respondiam a essas perguntas os pretores romanos há 2.500 anos atrás. Um pouco de intuição e com os fatos disponíveis. Obviamente, na atualidade, esse tipo de abordagem não é satisfatória. E, obviamente, nós na sociedade de hoje temos meios de dar respostas a essas perguntas de uma forma mais concreta, de uma forma mais eficaz. A análise econômica do direito é um novo ramo do pensamento jurídico que se propõe a auxiliar as respostas a esse tipo de pergunta. Um caminho para jogar luz nova sobre questões jurídicas antigas. Falando mais um pouquinho de Império Romano, tinha um professor que sempre me dizia que tudo que você vê de novo no direito já havia em Roma. Eu odiava essa frase, porque eu odiava direito romano, então eu vou falar e vou usar a mesma coisa. Todos os problemas que vocês veem no direito hoje já existiam no direito romano. Eles não solucionaram, nem a gente, por enquanto. Então, por exemplo, quando o Império Romano expandiu seus domínios, foi necessário expandir a aplicação do direito às novas províncias. Foi aí que o então ius civilis foi expandido e se tornou o ius gentilis, que era aplicado aos povos que não residiam no Império Romano, propriamente dito, em Roma. Quem aplicava o ius gentili eram os pretores urbanos. Os juristas e os juízes de hoje são pretores peregrinos. Quem são os pretores peregrinos? São aqueles que levavam o direito romano a outras regiões e exatamente por isso tinham maior liberdade na aplicação e interpretação do direito. Assim como no Império Romano, hoje, na sociedade moderna, em que o Estado expandiu substancialmente as áreas em que atua e o grau de atuação, o direito se expandiu substancialmente e hoje os juízes têm um grau de liberdade no como e o que decidir que antes eles não tinham. Esse grau de liberdade é muito parecido com o grau de liberdade que tinha o pretor peregrino. O que acontece? Não importa se porque o legislador passou a utilizar conceitos indeterminados e, portanto, delegou implicitamente essa função aos juízes. Não importa se é porque as legislações têm sido muito mal feitas e, portanto, também há uma delegação implícita ao juiz que resolva o embrulho legislativo, ou se o juiz simplesmente se acha na capacidade de dizer o que é o direito além do texto legal, o que nós comumente chamamos de ativismo judicial. Não importa. Em qualquer uma dessas hipóteses, o juiz hoje é fato, tem de dizer
em vários casos e em várias searas, o que realmente significa o direito. Pois bem, qual tem sido a resposta tradicional do direito para este desafio? A mesma resposta que foi dada pelos romanos quando Justiniano unificou o direito romano debaixo do corpus iuris civilis. A hermenêutica. O que é a hermenêutica? Hermenêutica jurídica, hoje, é o conjunto de técnicas que nós, juristas, utilizamos para dizer o que é o direito. Então, nós podemos, dado um certo problema interpretativo, aplicar várias técnicas. Nós podemos aplicar a interpretação literal, nós podemos aplicar a interpretação sistemática, nós podemos usar a interpretação teleológica, histórica, a intenção original, etc, etc, etc. Todas essas técnicas hermenêuticas são, em tese, utilizadas pelos juristas hoje para resolver esse problema interpretativo. Qual é o ponto que eu faço? Todas essas técnicas, sem exceção, são absolutamente limitadas. Ainda que eu aplique da melhor forma possível todas as técnicas hermenêuticas, é possível e provável que eu, enquanto operador do direito, chegue a um conjunto de soluções. Então, eu venho pela interpretação literal, chego num lugar. Eu venho pela interpretação sociológica, chego em outro lugar. Eu venho pela intenção original dos legisladores, eu chego em outro lugar. Isso me dá uma série de opções, que eu vou chamar de estados sociais. Então, o intérprete do direito hoje tem a capacidade de, aplicando a hermenêutica, chegar a vários resultados interpretativos e, portanto, dado que no caso dos juízes eles têm capacidade de tornar o que dizem realidade, há vários resultados sociais. Qual o problema? Não existe uma técnica hermenêutica que me diga qual é a técnica hermenêutica adequada. Ou seja, a hermenêutica não me diz, dado essa série de resultados, qual resultado eu devo escolher, qual resultado é melhor para a sociedade. Isso é o problema 1. Isso é apenas o problema da hermenêutica se eu realmente acreditasse que a hermenêutica funciona. Mas como professor de hermenêutica, eu não acredito que a hermenêutica funciona. Alguns dos senhores são assessores, outros são advogados. E os senhores já tiveram contato com a dinâmica real do processo decisório judicial. E a dinâmica real é a seguinte: o juiz tem contato com o caso, com os fatos, com base na sua pré-compreensão, intui o resultado mais adequado, de acordo com a sua pré-compreensão. Aí ele joga o processo de lado e diz para o assessor: agora você descobre a fundamentação. Não é muito longe da realidade. Inclusive, há um dos melhores ministros dessa casa que afirmou isso expressamente no voto. Que ele primeiro decide e depois busca fundamentação jurídica para sua decisão. A única diferença desse ministro, que por ser professor é um pouquinho mais transparente, é que ele admite que ele faz isso. A regra é essa. Em alguns anos de profissão, eu nunca vi um tomador de decisão que primeiro aplicasse todas as regras hermenêuticas e, dado a série de alternativas, então escolhesse a melhor. É sempre o inverso. Ele primeiro escolhe, aí depois diz, fundamenta. Então vejam, há aí uma falha da forma que nós pensamos tradicionalmente. Há aí uma necessidade não atendida pela doutrina jurídica tradicional. E é exatamente nesta falha que a análise econômica do direito pode ajudar. A análise econômica do direito pode nos ajudar a selecionar, dentre as alternativas interpretativas possíveis, aquela que talvez seja melhor para a sociedade. Mas eu estou colocando o carro na frente dos bois. Antes de eu falar do que é a análise econômica do direito, vale a pena eu falar para vocês um pouquinho sobre o que é economia. Por que isso? Porque, novamente, nós juristas temos, via de regra, uma concepção equivocada e limitada do que vem a ser economia. Quando eu digo economia, automaticamente vem na cabeça o quê? Gráfico, dinheiro, bolsa, emprego, desemprego, etc, etc, etc. Esses são os
ramos tradicionais que nós associamos normalmente à economia. O economista mexe com dinheiro. Mas essa não é a concepção moderna de economia. A concepção moderna de economia é um método para compreender o comportamento humano, dado que temos objetivos ou desejos, e que os nossos recursos